mundo de agências mudou completamente. E recentemente eu abri uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram e eu recebi uma pergunta que me intrigou e me fez criar esse conteúdo aqui de hoje, que basicamente o camarada me fez a seguinte pergunta: como ficar rico no mundo de hoje de agências, uma vez que a gente tem tantas mudanças? E é muito importante dar o contexto antes, porque eu acredito muito que você consegue sim ganhar muito dinheiro no mundo de agências, entretanto é muito diferente daquilo que a gente tinha 3 anos atrás, que foi quando a gente começou a Turbo. Eu vejo que o cenário de hoje ele é um cenário muito mais maduro, é um cenário no qual o cliente não só quer mais tráfego, mas ele quer outras soluções que auxiliam ele durante a jornada de vendas. E o grande lance da riqueza, ou de você ganhar mais dinheiro do que você gasta, tá em a gente conseguir resolver um problema que ele é real. E quando a gente olha em perspectiva do cliente e a gente olha em perspectiva do funil do cliente, a gente tem que se perguntar: aonde é que está o maior gap de mercado hoje? É na gestão de tráfego mesmo, ou tem outras soluções que eu consigo trazer para o meu cliente e complementar e melhorar a jornada de vendas? Então, o primeiro ponto que eu preciso trazer para essa reflexão e para a gente começar esse bate-papo aqui é: qual tipo de cliente que eu quero atender? E antes mesmo, né, de você querer dar um próximo passo, de querer pensar na jornada desse cliente, a gente precisa pensar em: esse cliente, ele tem a dor de tráfego ainda, ou ele já compra muita mídia e ele precisa aprimorar o funil de vendas dele? Então, o que eu percebo hoje, olhando para o cenário, vivendo isso, tendo mais de 300 clientes ativos, colocando clientes novos para dentro todos os meses, é que, olhando para trás, eu faria completamente diferente se eu tivesse começando hoje. A primeira coisa, inclusive ontem eu fui para um almoço com um grande amigo meu que tem uma agência também, eu olharia muito para a estruturação, primeiramente, do meu negócio, para que essa estruturação, mesmo que fosse eu tivesse pleno conhecimento sobre os meus números. Então, vamos começar a partir disso. Vamos começar entendendo que, se eu estou focado em tracionar a minha empresa, eu preciso entender qual que é o melhor canal de aquisição para o meu negócio. Porque eu não tô aqui para te vender que é simples, que é fácil, que simplesmente a agência dá dinheiro pra caramba. Dá, posso te falar que eu estou confortável financeiramente, entretanto é uma jornada que ela precisa ser planejada. E eu sou um cara que, aqui dentro da empresa, eu prezo muito por planejamento. E por que eu abri esse gap aqui para dar esse disclaimer e falar isso com você? Porque você precisa conhecer com profundidade se você vai fazer prospecção ativa, se você vai rodar um funil inbound para atrair oportunidades para dentro da sua empresa. Você precisa entender quantos leads você precisa colocar aqui na ponta, qual que é o custo dele, qual que é a sua taxa de reunião, qual que é essa taxa de conversão. Por mais básico que isso seja, isso é o fundamental para que você comece a sua agência com o pé direito, para que você comece a sua empresa, seja qual segmento você esteja atuando ou que você inclusive vá prestar o serviço enquanto uma agência. Você precisa chegar e entender quais são as etapas do funil, e a partir desse entendimento de etapa, você vai se preparar para prestar um serviço melhor, pensar em soluções melhores. Então, o primeiro disclaimer é: quais são as minhas taxas? Aqui dentro da Turbo hoje a gente preza muito por entender isso com profundidade. Então, hoje, se eu prospectar 800 clientes dentro do mês, eu tenho que ter pelo menos 40 reuniões realizadas. Eu então penso nisso todos os dias e faço um acompanhamento real, porque a premissa principal, não adianta eu vir aqui consumir o conteúdo do Vitor, entender do framework, entender de planilha, entender de DRE performance, se eu não tenho cliente. É claro, eu tenho que entender para depois executar, mas se eu ficar só consumindo o conteúdo e se eu não der esse próximo passo em direção a construir esse modelo no qual eu entendo sobre performance de fato, eu provavelmente vou ter um cliente que ele não vai ficar o tempo suficiente para me dar dinheiro. Porque se você ainda atua só como prestador de serviço e esse é só mais um negócio que você está tentando abrir, provavelmente você vai falhar no meio do caminho, e essa é a conversa sincera que eu preciso ter com você. Então, primeira coisa, a gente falou sobre isso, agora a gente precisa falar sobre aprofundar em sistema de aquisição. Para mim, o grande lance na prestação de serviço está em trabalhar no sistema de aquisição. E quando eu olho para isso, ontem mesmo eu estava numa reunião numa grande construtora aqui do estado, e a primeira coisa que eu falei na reunião para a gestora de marketing interna é que nem sempre o digital vai ser o melhor caminho para a venda do produto dela. E ela, por ter me chamado para essa conversa como uma pessoa que entende muito do digital, eu quis construir na cabeça dela que eu primeiro preciso, e a gente, né, enquanto instituição, precisa entender muito bem do outro lado quem que é o cliente, aonde que ele tá e como que a gente transforma, né, o digital como um meio de impacto, como um meio de conversão ou até mesmo de comunicação para uma reunião presencial ou para um evento que faz muito sentido para esse segmento. Então a gente está muito acostumado a ver
as estratégias de lançamentos digitais, de webinar, de CPL, mas como a gente traz essas estratégias que a gente já sabe que funcionam no digital para o meio físico. Como é que a gente faz isso para vender um apartamento de 2 milhões de reais? E aí a minha construção de conhecimento sobre estruturação tem muito mais a ver com entender com profundidade o que o meu cliente vende, qual que é a jornada de vendas, quem que é o melhor player e quem que é o benchmark do mercado do outro lado, para quando eu for prestar um serviço, eu ter conhecimento para poder trazer. Claro, eu sei de mercado imobiliário com profundidade? Não, mas minimamente antes de uma reunião com o meu cliente, eu me preparei de buscar alguns benchmarks, de entender com profundidade como que é a jornada de vendas, falei com o corretor, entendi quanto tempo ele demorou para me atender. Quando eu cheguei na reunião, eu já perguntei qual que era o CRM, qual que era o lead time, eu já comecei a entender ticket médio, aonde estão os produtos, quais são os produtos que vendem. Olha a profundidade que a gente precisa ter. E por isso, e por que eu tô falando isso com você? Porque se eu tivesse começando hoje, ou se eu tivesse que aprimorar o que eu tô fazendo hoje, porque é isso que eu tô fazendo aqui, se a gente tivesse numa conversa, eu falaria a mesma coisa pra você. Ó, o que você tá achando desse conteúdo? Você tá achando que tá agregando pra você? Se sim, eu vou te convidar a se inscrever no canal, a curtir esse vídeo e deixa aqui nos comentários se de fato eu tô conseguindo deixar valor, se de fato eu tô conseguindo agregar. Inclusive, se você quiser bater um papo, trocar ideia, vai lá no meu canal do Instagram, que lá você vai me mandar um direct, a gente vai trocar, eu vou entender um pouco mais o que você tá vivendo, se você tem alguma dor, e a gente vai, né, se aprofundar aí nesse conteúdo. Então, só voltando aqui, então eu já entendi de estratégia, ou seja, eu já entendi minimamente dos meus números. Agora, eu entendi que eu preciso me aprofundar sobre sistema de aquisição. Agora, tem um outro lance que eu preciso reforçar, que se você quer ganhar dinheiro de fato, você precisa aprofundar num negócio que se chama CAC versus LTV. O que eu quero dizer com CAC sobre a LTV? Eu preciso entender com profundidade com o meu cliente quanto que ele aceita pagar por cada um dos clientes que ele quer trazer para dentro da empresa dele. E por que eu preciso falar sobre isso com o meu cliente? E quando eu falo isso com o meu cliente, ele me olha diferente. Porque muitas das vezes ele não sabe, por muitas das vezes o gestor da empresa não sabe. Por muitas das vezes eu tive clientes aqui dentro da Turbo que faturam 300, 400, 1 milhão de reais com apenas um produto e que não faziam ideia sobre a relação de CAC e LTV. E quando a gente olha o ciclo financeiro do cliente está muito apertado porque ele está pagando muito mais caro do que ele deveria ou porque ele não está recuperando os clientes que já compraram uma vez e não está aumentando o LTV. E quando eu falo sobre isso, eu volto no tópico anterior, que é entender sobre o sistema de aquisição. É sobre entender sobre qual etapa da jornada você pode entrar no cliente, ou seja, nessa construtora imobiliária que eu fui, o qual lance? Eu vou entender primeiro qual é o maior gap, então estrategicamente, e aí olhando o meu repertório de venda, olhando o meu modelo de venda com Spin Série, com R1, R2, eu inclusive falo disso nesse vídeo que eu vou deixar aqui, eu faço um aprofundamento e um entendimento muito grande sobre as soluções do cliente, eu entendo qual que é a melhor solução, que eu entro com mais facilidade, e depois que eu tô dentro da empresa, eu vou provocando para construir essa visão de sistema de aquisição com o meu cliente, vou começando a traquear a jornada, e a partir disso, eu vou oferecendo outros produtos durante a jornada e o relacionamento com o cliente. Por que que isso é muito importante para botar muito dinheiro dentro do seu bolso? Porque o primeiro cliente, ele é sempre o mais caro. A venda, ela é sempre a mais cara. E quando eu já tenho esse cliente sendo trabalhado, quando a gente já tá num nível de maturidade muito alto com o meu cliente, é muito mais fácil de eu trazer outras soluções. Então, o que que eu gosto muito de falar aqui dentro da empresa? Que todo cliente deveria ter um CRM implementado pela Turbo. Porque por mais que esse cliente depois ele saia, ele vai continuar pagando uma mensalidade que ou eu sou o afiliado daquela ferramenta, ou eu sou o proprietário daquela ferramenta. Então, olha a inteligência da gente fazer isso propositalmente para atrair esse cliente, deixar uma margem de contribuição que ela vai ter um LTV, ou seja, vai ter um tempo de maturação muito grande e ele vai deixar muito dinheiro pra gente. Então, se eu puder, né, se eu puder contribuir com você, você precisa entender muito os seus números, tem que ter profundidade sobre isso. Você precisa de entender a jornada de vendas do cliente, entender qual é o melhor serviço que você pode prestar. Depois que esse cliente já estiver aqui, você precisa entender como que você vai vender novamente para esse cliente. E se eu pudesse falar para você hoje, um produto que eu tenho vendido muito, com muita frequência aqui dentro da empresa é a construção de novos criativos para empresas que já vendem muito no digital. Hoje a gente é dono de uma empresa chamada Brady, inclusive eu tenho ela aqui do lado. Esse e-commerce, a gente faz basicamente aí uns 600 a 700 mil reais por mês. Não tô falando isso aqui para me vangloriar, mas simplesmente para trazer o modelo
modelo que a gente faz aqui. Essa empresa a gente precisa de mais ou menos 150 criativos pelo modelo que a gente faz aqui hoje, porque a saturação é muito grande e a gente está num nível de escala muito interessante. Então, quando a gente pensa nisso eu preciso de escalar a empresa, e se eu preciso de escalar a empresa, naturalmente o que eu preciso é de novos criativos. E se a Brady tem essa dor, eu tenho outros clientes que têm essa dor. E assim como a gente faz para o nosso negócio, a gente tenta fazer para os outros clientes, que é trabalhar com os contratos de UGC e Creator. Esse é um produto que tem pouquíssima gente falando, tem pouquíssima gente fazendo, tem uma demanda infinita. Eu estou contratando cada vez mais analistas para cuidar disso aqui dentro. E juntamente com fazer esses criativos, eu também foco em fazer uma gestão de comunidade. Ou seja, eu vou cuidar daqueles pequenos e médios criadores de conteúdo para essa marca que vão me gerar venda aí na frente, utilizando tecnologia, utilizando um modelo que a gente entendeu aqui na Turbo, que não só o tráfego pago, mas outros serviços vão complementar principalmente a jornada de um dono de e-commerce. Inclusive, eu vou deixar um link aqui embaixo, que é um treinamento que fala sobre modelo de UGC e como que você pode ganhar dinheiro com isso. Só fazendo um disclaimer muito rápido. Quando a gente olha para a jornada de vendas, tem dois lances que impactam muito, principalmente donos de e-commerce e geradores de lead, que é a capacidade de fazer ativos, ou seja, criativos que são muito interessantes, que chamam a atenção, que comunicam com a marca, e a zona de conversão, e aí LP ou e-commerce. A gente vende muito esses dois produtos aqui. Enquanto a maioria das pessoas estão focadas em tráfego pago, a gente está focado nessas duas soluções que têm margens iguais ou melhores aqui para dentro da nossa companhia. Então, só para fechar esse conteúdo olhe muito para esses pontos que eu acabei de falar para você, seja muito bom em focar em vender, em atrair novos clientes. Depois você precisa entender essa jornada de vendas e por último você precisa focar em vender mais produtos e mais soluções para dentro do sistema de aquisição do seu próprio cliente. Então, se você curtiu esse conteúdo, se esse conteúdo fez sentido para você, eu vou te convidar a se inscrever aqui no canal, a curtir esse vídeo e deixar nos comentários o que você acrescentaria se você estivesse começando a sua empresa hoje. Fechado? Um forte abraço e tchau!